A história começa em um mundo onde uma jovem menina olha para seu bichinho de pelúcia rasgado. Calma, não é um anime de garota, é um anime de garoto Sigma. Com o coração pesado de tristeza, sua mãe propõe jogá-lo fora, argumentando que mesmo que o reparem, o brinquedo não ficaria mais bonito. Como a família é rica, a mãe não vê problema em simplesmente comprar um novo. Embora a menina sinta algum apego ao brinquedo, ela acaba concordando em descartá-lo, influenciada pela opinião da mãe. Então, eles jogam o brinquedo na lixeira fora de casa, junto com o resto do lixo. O saco viaja através de um sistema de ventilação e acaba em um caminhão de lixo, que o leva para o depósito subterrâneo da cidade para descarte final. Enquanto isso, enquanto a mãe volta para casa, um homem misterioso em uma capa a observa atentamente, julgando silenciosamente por descartar as coisas de forma tão descuidada. Pouco depois, o mesmo caminhão de lixo chega ao ferro velho e um menino entra atrás dele. Logo depois, um guarda o vê vasculhando pilhas de lixo em uma sala cheia de sacos de lixo. Desconfiado, o guarda aponta sua arma para o menino e exige saber sua identidade e o motivo de estar ali. Ele acrescenta que há relatos de um invasor de lixo que está prejudicando a limpeza da cidade ao arrastar o lixo de volta para fora. Convencido de que o menino é o notório invasor de lixo, o guarda aciona o alarme de emergência. Em questão de momentos, 2 outros guardas entram correndo para capturá-lo. Aproveitando a oportunidade, o invasor arremessa lixo neles, surpreendendo os guardas, e foge pelos túneis de ventilação. Justamente quando ele está prestes a sair pela porta dos fundos, o portão se fecha com força, dando aos guardas um tiro claro, mas o invasor de repente acessa uma habilidade oculta, aumentando sua velocidade tão drasticamente que ele escapa facilmente das balas. Ele acaba sendo atingido por uma das balas, mas ainda consegue escapar pelo sistema de esgoto. Assim que a situação se acalma, ele surge em uma rua deserta e finalmente quebra o silêncio. Insistindo que não é um saqueador, ele explica que tudo o que fez foi para recuperar itens que nunca deveriam ter sido descartados, como o cachorro de pelúcia. Na manhã seguinte, rumores sobre o ladrão de lixo começam a circular. 2 mulheres fofocam sobre como essas pessoas são nojentas e prejudiciais à sociedade, rotulando-as como imundas. Perto dali, um homem vestido com roupas esfarrapadas, um claro excluído nesta cidade impecável, ouve a conversa delas, mas se afasta em silêncio. Ele sai da cidade por uma pequena porta, entrando em uma favela localizada logo além de suas fronteiras. As notícias sobre a invasão de lixo rapidamente se espalham pelas favelas, causando preocupação entre os moradores que agora temem uma forte presença policial. Uma garota chamada Tiwa imediatamente apontou o dedo para seu amigo, Rudo, o menino de olhos vermelhos, certa de que ele era o responsável por toda a confusão. Rudo está ocupado organizando a pilha de lixo que ele juntou, principalmente brinquedos quebrados e acessórios que ele planeja consertar, então ele não percebe Tiwa se aproximando à primeira vista. Quando ela chega mais perto, exige saber se ele mais uma vez arriscou sua vida entrando furtivamente na cidade apenas para roubar lixo. Ela o alerta sobre quão rigorosas são as leis de controle de resíduos da cidade, dizendo que se ele for pego, ele pode acabar preso para sempre. Rudo responde que isso não é lixo, mas sim itens perfeitamente utilizáveis que os moradores ricos da cidade jogam fora descuidadamente. Ele compartilha o quanto sente pena dessas coisas que foram jogadas fora tão descuidadamente. É por isso que ele as trouxe de volta para consertá-las, para poder vendê-las para pessoas nas favelas que realmente as apreciarão. Tiwa entende de onde Rudo está vindo, mas parte dela não pode deixar de questionar se ele desenvolveu sentimentos por lixo. Nesse momento, 3 bandidos chegam para provocar Rudo. O do meio zomba do mau cheiro e diz a Tiwa que ela não deveria ser vista com um coletor de lixo como ele. Um dos outros valentões chuta uma lâmpada que Rudo tinha acabado de consertar e diz com desdém que não adianta consertar sucata, já que ninguém jamais iria querer algo tocado por um ninguém como ele. Tiwa, confusa com o comportamento deles, não consegue entender qual é o problema. Ela vê todos eles como não sendo diferentes de Rudo, mas o cara arrogante se recusa a concordar, insistindo que eles não são nada parecidos com Rudo e poderiam escapar das favelas se apenas se esforçassem. Supostamente, as favelas foram criadas originalmente para abrigar criminosos, e tanto os 3 caras, Tiwa, quanto Rudo, são todos descendentes deles. Tudo parecia estar indo bem por um tempo, até que os pais de Rudo começaram uma matança, destruindo qualquer simpatia ou confiança que os moradores da cidade ainda tinham. Depois que os idiotas finalmente se vão, Tiwa tenta animar Rudo dizendo a ele que é uma pessoa gentil e que definitivamente terá sucesso na vida. Ela então vê o cachorrinho de pelúcia, e Rudo timidamente admite que queria dar a ela como presente. Mas quando ela está prestes a aceitá-lo, sua mãe chega, grita para ela ficar longe dele e a afasta. Naquela noite, Rudo volta para casa e descobre Regito esperando lá dentro. Regito é o mesmo homem que estava espionando as 2 mulheres na cidade mais cedo. Regito provoca Rudo por não conseguir conquistar Tiwa, admitindo que estava espionando ele.
Falando nisso, Regto pergunta como foi a incursão no lixo de Rudo na noite anterior. Ele insiste que Rudo não precisa se esforçar tanto para ganhar dinheiro, já que ele ainda é apenas uma criança. Mesmo que não sejam parentes de sangue, Regto deixa claro que vê Rudo como família. Rudo sente gratidão por Regto, explicando que ele o acolheu após ter sido deixado sozinho após o crime dos seus pais, e cuidou dele desde então. Por isso Rudo está determinado a pagá-lo, mesmo que signifique vasculhar o lixo da cidade. Regto vê o ferimento no braço de Rudo, e ao perceber que é um ferimento de bala, rapidamente cuida dele. Ele adverte Rudo severamente para se manter afastado do ferro velho de agora em diante. Rudo ignora, dizendo que o ferimento não é nada comparado às cicatrizes deixadas por seus pais, revelando que suas mãos estão marcadas com manchas escuras. Mesmo assim, Regto insiste que ele deve parar antes que os guardas descubram quem ele realmente é. Se o fizerem, ele será lançado no abismo, assim como seu pai foi. Desde criança, Rudo enfrentou o desprezo de todos por causa de suas mãos de aparência estranha. Mas desde que Regto lhe deu um par de luvas, ele encontrou coragem para continuar. Como de costume, o Regto empurra brincando Rudo para se apressar e dá o cachorrinho de pelúcia para Tiwa antes que alguém aproveite a chance. Rudo, é claro, recusa, levando a uma discussão alegre entre eles. Desconhecido para eles, o mesmo vulto encapuzado de antes está do lado de fora, escutando sua conversa. No dia seguinte, Regto tenta ajustar a expressão de Rudo. Ele segura gentilmente a bochecha de Rudo e diz que ele deveria tentar sorrir de vez em quando e que mesmo que não esteja realmente feliz, fingir um sorriso pode pelo menos esconder a tristeza dos outros. Depois de um tempo, Rudo se liberta do aperto de Regto e sai. Olhando em volta, percebe que já é de manhã. Então ele vê seu reflexo na água e pensa consigo mesmo que um rosto tão estragado como o dele não pode ser consertado. Mesmo assim, ele se pergunta se Tiwa pode ter saído. Ele se move em direção ao abismo, lembrando que não precisa ir longe para encontrar lixo. Tudo naquela área acaba jogado no abismo. O lugar é basicamente um enorme aterro sanitário, mas não são apenas objetos descartados que acabam lá. Mesmo as pessoas, incluindo os criminosos. Enquanto ele olha para o abismo, ele nota alguém prestes a ser lançado para baixo. A visão o faz pensar em seu pai, que supostamente foi jogado no poço também, embora ele não tenha como saber se isso realmente aconteceu. Nesse momento, Tio aparece e menciona que outro criminoso está prestes a ser jogado dentro. Rudo fica surpreso com sua aparição repentina, e ela comenta que é incomum vê-lo naquela área. Para Rudo, a vista daquele ponto não é nada especial, não que as favelas tenham muita vista para começar. Mas esse lugar parece especialmente desolador. As favelas foram deliberadamente construídas na periferia da cidade como um lembrete para os moradores: saia da linha e você será lançado no abismo. É irônico. Não importa o quanto você tente evitar ver pessoas sendo lançadas para a morte, você acaba vendo isso de qualquer maneira. Então Tio avisa Rudo que ela não quer que ele acabe assim. Ela sabe que há muitas coisas por aí que não merecem ser descartadas, mas isso não significa que ele deva arriscar a vida por isso. Se ele for pego, será jogado no poço, e isso partiria seu coração porque ela o ama. No momento em que Rudo ouve essas palavras, ele fica nervoso e acaba rolando no chão. Tiwa nota que ele ainda está segurando o cachorrinho de pelúcia do dia anterior. Ele estende o brinquedo para Tiwa, oferecendo-o como um presente, embora ele admita que ela talvez não o queira, já que ele o encontrou no lixão. Tiwa aceita-o alegremente, e no momento em que o pega, Rudo sai correndo alegremente, apenas para tropeçar e cair em alguns guardas no caminho. Há aproximadamente 4 guardas. Eles não se incomodam com ela e simplesmente se afastam, deixando Rudo perplexo sobre por que estavam lá em primeiro lugar. Ele continua correndo, desesperado para encontrar Regto e avisá-lo, mas quando finalmente chega em casa, é recebido com uma visão horrível. O homem mascarado está esfaqueando Regto, seu corpo encharcado de sangue. Rudo tenta gritar por socorro, mas não há ninguém para ouvi-lo. Rudo avança contra o homem em uma tentativa desesperada de lutar com ele, mas o atacante mascarado facilmente o empurra para o lado. Quando Rudo recupera a consciência, já é tarde demais. O homem já terminou com o Regto. Congelado de choque, Rudo só pode assistir impotente enquanto o homem misterioso se afasta. Quando finalmente sai do seu transe, ele grita o nome de Regto e corre para o seu lado, mas não há nada que ele possa fazer. Regto diz a Rudo que ele precisa ir, mas Rudo se recusa a deixar seu amigo assim. Regto grita com ele, insistindo que ele é quem tem que mudar este mundo podre, que só ele tem o poder de fazer a diferença, então ele deve sobreviver. Rudo, tomado por amor por Regto, não consegue se forçar a deixá-lo ir. Ele apenas continua segurando-o firmemente. Nesse momento, convenientemente, os guardas chegam e o pegam ao lado do corpo sem vida de Regto. Sem hesitação, eles o atordoam com um choque elétrico e o acusam de assassinato, alegando que ele matou Regto. Rudo tenta protestar, insistindo que eles estão completamente errados. Rudo avisa a eles que Regto ainda não está morto. Ele ainda pode ser salvo se eles se apressarem.
No entanto, os guardas que se veem como superiores ao povo nas favelas não se importam com a vida daqueles que vivem lá. Tudo o que eles querem é capturar quem quer que eles assumam ser o culpado. Rudo tenta explicar que não matou ninguém e que o verdadeiro assassino acabou de fugir. No entanto, eles o acusam de ser das favelas e insistem que ele é certamente capaz de matar. A partir daí, ele é imediatamente levado ao abismo. Ele fica pendurado à beira do abismo enquanto as pessoas começam a fofocar sobre ele. Naturalmente, Tiwa também ouviu os boatos. Dizem que ele matou o homem que o criou, marcando-o como assassino. Tiwa está de coração partido, pois ela acreditava nele. Enquanto ele está prestes a ser jogado, os sacerdotes declaram que ele é um criminoso que merece ser lançado no abismo. Todos começam a gritar o slogan, "Mande a sujeira para o buraco", e instigam o padre a jogá-lo. Rudo se pergunta se há alguém que queira ouvi-lo. Ele não fez isso e ninguém quer acreditar nele. Rudo olha em volta e vê Tiwa no meio da multidão e sente que ela também o está condenando. Na sua mente, ela diz que confiava nele. Ela o defendeu mesmo quando todos os outros o chamavam de assassino. Mas no final, ele a decepcionou e realmente se tornou um. Ela deixou o presente que Rudo uma vez lhe deu e foi embora, cheia de decepção. Assistindo ela ir embora e percebendo que ninguém está disposto a falar por ele, Rudo é tomado pela tristeza. Ele já havia sido julgado antes mesmo de qualquer coisa acontecer, e só isso já o faz ressentir-se de todos. Com amargura em seu coração, ele promete fazê-los pagar. Neste momento, ele é lançado diretamente no abismo, engolido pela escuridão. Ele sente sua vida escapando enquanto uma série de visões passa diante de seus olhos. Tudo desaparece enquanto seus olhos se fecham, consumidos pelo vazio, até que, para sua surpresa, eles se abrem novamente. Rudo percebe que foi realmente lançado no abismo. Ele sempre ouviu histórias sobre o quão escuro era aqui embaixo, mas o que ele nunca soube é que é um inferno vivo. Enquanto ele observa o ambiente ao seu redor, ruídos estranhos e movimentos chamam sua atenção. Quando ele se vira, é surpreendido pela visão aterrorizante de uma criatura maciça feita inteiramente de lixo. Rudo sai correndo para salvar sua vida, mas a criatura de lixo convoca reforços. Em pouco tempo, mais duas aparecem prendendo-o. Ele mal consegue entender o fato de que enormes pilhas de lixo estão de alguma forma vivas e o atacando. Mas o perigo é tudo muito real, e o crânio humano no chão deixa claro qual será o seu destino se ele não agir rápido. De repente, o lixo sob os pés de Rudo desmorona, jogando-o para um nível inferior. O impacto o deixa com dor, o ar fora de seus pulmões. Para piorar, o fedor aqui embaixo é insuportável, tornando difícil respirar. Ele sabe que precisa encontrar um local para se esconder antes que os monstros o alcancem. Mas ao olhar ao redor, ele só vê pilhas de lixo, sem oferecer nenhum refúgio seguro. Rudo está à beira do desespero, convencido de que a morte é inevitável, não importa o que faça. No entanto, as últimas palavras de Hector passam pela sua mente, reacendendo a sua vontade de sobreviver. Ele se recusa a morrer antes de fazer todos pagarem, aqueles que o trataram como lixo. As pessoas que o deixaram ser jogado na cova, e especialmente o assassino cruel que tirou a vida de Hector. Uma das criaturas monstruosas tenta emboscá-lo enquanto Rudo está distraído. A fúria de Rudo surge, e ele balança um cano de metal com tanta força que arranca a cabeça da criatura. Ao mesmo tempo, um homem em pé em uma pilha de lixo próxima nota Rudo do outro lado do campo, cheio de lixo, e o observa com curiosidade. Rudo está lutando contra os monstros, balançando seu cano com toda a força, mas isso mal afeta seus corpos feitos de lixo. Um deles o derruba de lado, e ele bate no chão, quicando dolorosamente no chão imundo. Eventualmente, Rudo agarra uma placa de rua e a lança em um dos monstros de lixo, acertando em cheio e causando danos reais. Mas o ar tóxico ao seu redor começa a cobrar seu preço. Ele sabe que não pode continuar assim por muito tempo. Ao vê-lo lutar para se levantar, os dois monstros de lixo aproveitam a oportunidade e investem contra ele juntos. No último segundo, Rudo agarra um pedaço de metal e balança com toda a sua força, cortando um dos monstros de lixo ao meio. Isso causa uma explosão maciça de lixo, deixando Rudo momentaneamente aliviado, mas sua vitória é de curta duração. Outro monstro aparece bem na frente dele. Este é enorme e mais aterrorizante do que o último. Sem outra opção, Rudo se vira e foge para salvar sua vida. O monstro colide com o chão, lançando Rudo pelo ar até ele aterrissar bem na frente do homem que o estava observando. Rudo está confuso com o aparecimento repentino do homem, embora ainda esteja lutando para respirar por causa do cheiro avassalador. Sem dizer uma palavra, o homem o levanta, o chuta aleatoriamente pelo chão e depois coloca uma máscara de gás no rosto de Rudo. Inicialmente, Rudo está bravo, mas logo percebe que pode respirar bem agora e sente que deve estar agradecido. Ele olha para o homem e expressa sua gratidão pela ajuda, embora ainda tenha algumas perguntas sobre o local e sobre os monstros de lixo.
Todas são preocupações razoáveis, mas o homem enigmático simplesmente diz para ele ficar quieto. Rudo não entende por que o homem não responde a ele, então ele começa a gritar exigindo explicações. Ele foi jogado neste lugar e não tem ideia do que está acontecendo. Ele se recusa a ficar em silêncio até que o homem lhe diga alguma coisa. Seus gritos apenas irritam o homem, que responde agressivamente. Ele grita que este é um dos muitos terrenos tóxicos deixados por esferoides como Rudo, e que ele teria explicado a tempo se Rudo apenas tivesse calado a boca. Mas agora, por causa de todo o barulho, eles vão ter que enfrentar aquelas criaturas novamente. O homem explica que aquelas criaturas são bestas de lixo, monstros formados de lixo que não são afetados por armas comuns e são ativados por som. Os gritos de Rudo basicamente atraíram todas as bestas de lixo próximas. As desta área são especialmente perigosas, então o homem esperava evitar alertá-las, mas agora já é tarde demais. A energia surge dos braços do homem para o guarda-chuva. Bem na frente do Rudo, o guarda-chuva se transforma. Quando o monstro de lixo avança, o homem o corta em pedaços com o guarda-chuva agora alterado. Rudo mal pode acreditar em como o homem derrubou a criatura com tanta facilidade. Mas com muitos mais a caminho, a luta está longe de terminar. O homem se prepara para atacar, e em poucos momentos ele elimina a maioria das bestas de lixo com facilidade. Rudo está impressionado com o que vê e não pode deixar de se perguntar o que torna aquele guarda-chuva tão poderoso. Se ele tivesse algo assim, finalmente poderia fazer com que todos aqueles canalhas na cidade pagassem pelo que fizeram a ele. Um dos monstros de lixo começa a expelir um fluxo de limo roxo, e o homem percebe instantaneamente que é melhor não entrar em contato com isso. Ele bloqueia o limo roxo com seu guarda-chuva e então o empurra diretamente na cabeça do monstro, matando-o. Depois de terminar o trabalho, ele volta para Rudo para ver como ele está. Ele tira a máscara para se apresentar como Injin, um faxineiro, mas instantaneamente se arrepende. O fedor no ar ainda é insuportável. Momentos depois, Rudo desmaia de exaustão devido aos ferimentos que sofreu mais cedo. Enquanto está inconsciente, uma memória do seu passado com Regto. Quando Rudo era criança, ele chegou em casa um dia completamente coberto de lama. Regto, ao ver o estado em que ele estava, perguntou o que tinha acontecido. Rudo explicou que um grupo de crianças o empurraram para o chão. Ele simplesmente explicou a eles que objetos podem ganhar vida se você cuidar deles por tempo suficiente, pois uma alma pode eventualmente habitá-los. No entanto, as crianças apenas riram e começaram a zombar dele depois. Rudo ouviu essa história de Regto, então se sente culpado por compartilhar isso ter causado problemas. No entanto, Regto acredita que objetos podem possuir almas. Isso anima Rudo, que pergunta ansiosamente se isso significa que tudo na sala tem uma alma também. Regto responde que qualquer coisa pode ter uma alma, até mesmo as luvas que Rudo está usando, contanto que ele realmente as valorize. Mais tarde, Rudo acorda e encontra Injin o arrastando pelo chão. Ele começa a gritar, exigindo saber por que ele foi acorrentado. Injin calmamente explica que Rudo ainda é um completo estranho e não há como ele levar alguém desconhecido para sua base sem antes tomar algumas medidas de segurança. Rudo luta e exige que Injin o liberte, insistindo que ele precisa retornar para a cidade imediatamente, mas Injin explica que isso não é possível. O que Rudo chama de cidade é conhecido como a esfera aqui embaixo, e ela constantemente muda de posição no céu, tornando difícil localizá-la. Portanto, alcançá-la seria impossível de qualquer forma. Há outras complicações também, mas a questão principal é que Rudo está preso aqui por enquanto, então é melhor ele aceitar isso e parar de reclamar. Mas Rudo não vai desistir. Ele está determinado a fazer aqueles idiotas na esfera pagarem, custe o que custar. Injin tinha dito que ele estava preso por enquanto, o que significa que deve haver uma maneira de subir eventualmente. Rudo exige respostas, pressionando Injin para explicar tudo sobre este lugar e como escapar. Ele avisa que não vai parar de irritar Injin até conseguir a informação que deseja. Injin está ficando cansado dos gritos incessantes de Rudo, então ele diz a ele que se ele está tão ansioso para aprender como é realmente este lugar, então ele está prestes a ter uma aula do mundo real. Injin continua arrastando Rudo até chegarem a um posto de gasolina abandonado com alguns caminhões estacionados na frente. Sem dizer mais nada, Injin deixa Rudo, deseja-lhe boa sorte e vai embora, deixando Rudo para resolver as coisas sozinho. Nesse momento, Rudo percebe vários homens observando-o, todos parecendo surpresos com sua aparência. Eles acham sua roupa estranha e começam a se perguntar se ele poderia ser um esferita. Para confirmar suas suspeitas, perguntam a Rudo de onde ele veio. Rudo lhes conta que caiu do lugar que eles chamam de esfera. No momento em que ele diz isso, todos os homens arrancam suas máscaras em choque. Eles nunca tinham encontrado um esferiano vivo antes. O grupo tem dificuldade em aceitar que alguém da esfera poderia sobreviver a tal queda, mas o rosto machucado de Rudo torna difícil duvidar de sua história. Irritado com os estranhos tocando-o, Rudo se afasta. Os homens rapidamente pediram desculpas por sua grosseria, explicando que raramente encontram alguém como ele.
Eles apenas se deixaram levar um pouco pela curiosidade. O líder nota o desconforto de Rudo nas correntes e oferece ajustá-las para ele. Por um momento, Rudo pensa que o cara pode realmente ser decente, até que as coisas mudam. Ao invés de libertá-lo, eles o acorrentam na traseira do caminhão, rindo de como foi tolo Rudo ao confiar em um bando de estranhos sobre os quais ele não sabia nada. Enquanto eles prendem as correntes, o líder avisa os outros para lidarem com Rudo com cuidado, afinal eles não gostariam de estragar sua mercadoria. Peças de esferite são altamente valiosas aqui, com olhos, dedos e até roupas alcançando preços altíssimos. Mas o líder nunca imaginou que conseguiria colocar as mãos em um esferite vivo e respirando. O homem acha que Rudo deve estar confuso sobre por que partes de esferite são tão procuradas. Ele explica de forma simples. Todo mundo na superfície odeia os esferites. Por gerações eles não fizeram nada além de despejar seu lixo aqui embaixo. Montanhas intermináveis de lixo que envenenam o ar e deformam a terra. Pior ainda, essa sujeira cria monstros. Da forma como o líder vê, os esferites têm matado pessoas lentamente há anos, afogando-as em veneno e sujeira. Quando a notícia se espalhar de que Rudo é um deles, as pessoas não vão apenas querer que ele morra, elas vão fazê-lo sofrer. Não que o líder se importe. Seja Rudo torturado ou dilacerado, ele ainda lucrará vendendo-o. Mas antes de qualquer outra coisa, o líder decide se vingar pessoalmente primeiro. Ele força punhados de lixo apodrecido na boca de Rudo, pensando que Rudo provavelmente nunca experimentou sofrimento real antes. Mas enquanto enfia outro punhado de lixo na garganta de Rudo, Rudo crava os dentes em seus dedos e arranca a carne até o osso. O líder recua de dor, mas Rudo continua a mastigar a carne e até a engole. Nos bairros pobres, Rudo tinha que sobreviver comendo restos assim constantemente. Para ele, nada é diferente agora. O preconceito continua o mesmo. Não importa onde Rudo acabe, as pessoas sempre encontrarão uma desculpa para tratá-lo como inútil. Ele já teve o bastante. Ele se liberta das correntes, e neste ponto, Rudo perde todo o controle. A única coisa que o move agora é o impulso de matar. De um penhasco próximo, Injin tem observado tudo, e está genuinamente impressionado com o potencial de Rudo. Rudo lembra das palavras de Huktu, de que se você cuidar de algo por tempo suficiente, eventualmente despertará uma alma. Quando ele estende a mão e agarra na corrente flutuante, ela de repente fica vermelha, deixando os bandidos atônitos. Neste mundo, existem indivíduos raros como Injin, aqueles que podem dar vida a objetos e desbloquear seu verdadeiro potencial. Rudo é uma dessas pessoas. A corrente na mão de Rudo se transforma, fazendo os bandidos hesitarem em atacar. Mas o líder rapidamente os lembra que, mesmo que Rudo seja um doador, sem a corrente ele está indefeso. Motivados por isso, eles conseguem derrubar a corrente da mão dele. Mesmo assim, isso não desacelera Rudo. Ele pega um pneu e o usa para espancar cada um deles. O único que resta de pé é o líder, e ele está completamente indefeso contra Rudo. Sem outra opção, ele começa a lançar insultos sem parar. Mas tudo o que isso faz é alimentar ainda mais a raiva de Rudo. Ele está prestes a acabar com o cara quando no último momento Injin intervém e o impede. É então que Rudo finalmente cai em si e logo depois, o pneu que ele estava usando se desintegra em pó. Rudo está completamente confuso sobre o que acabou de acontecer ou como conseguiu fazer isso, mas ele suspeita que suas luvas tiveram algo a ver com isso. Injin pede desculpas por deixá-lo naquela situação, explicando que precisava descobrir o que Rudo realmente podia fazer. Agora que está claro, Rudo é um doador, Injin faz uma oferta a ele. Ele responderá a qualquer pergunta de Rudo, mas em troca, Rudo tem que se juntar a ele e aos outros limpadores. Mas Rudo não confia nele, então recusa sua oferta imediatamente. Injin leva Rudo ao hospital devido à gravidade de seus ferimentos e o faz ser tratado por um médico. Enquanto estão lá, Injin diz a um de seus colegas de equipe que encontrou um garoto naturalmente talentoso para adicionar à equipe deles. Rudo protesta gritando que nunca concordou em se juntar, mas Injin responde que ele realmente não tem escolha, ele não sobreviverá lá fora sozinho. O médico também começa a repreender Rudo, chamando-o de imprudente por entrar sozinho em terra de ninguém. Ele está chocado que Rudo ainda tenha sobrevivido depois de respirar tanto ar tóxico e diz que ele devia estar grato por Injin ter vindo ao seu resgate. Só de ver o rosto de Rudo já o irrita, então ele diz para ele pagar a conta e ir embora. Depois, Injin cobre a taxa do médico e os dois saem juntos. Rudo realmente aprecia tudo que Injin está fazendo por ele, mas insiste que não pode se juntar ao seu time. Ele precisa voltar à esfera para se vingar. Ele não tem tempo para ficar aqui mexendo no lixo. Injin diz a Rudo que ele pode tentar perguntar por aí uma maneira de voltar para a esfera, mas antes ele deve entender algumas coisas. Aqui embaixo, todo mundo despreza os esferoides, e se as pessoas descobrirem que Rudo é um, ele está acabado. Além disso, nada vem de graça aqui. Ninguém vai simplesmente dar-lhe informações, então andar por aí fazendo perguntas não o levará a lugar nenhum.
Dentro da cidade, Indin pega alguns hambúrgueres para Rudo e os dois se sentam em uma mesa próxima. Rudo está aproveitando muito a refeição. Ele está até um pouco surpreso porque sempre imaginou o poço como um completo deserto. Mas agora que ele está realmente aqui, percebe que é como qualquer outra cidade, só que com muito mais lixo espalhado. Indin decide contar a Rudo como as coisas funcionam por aqui. Ele explica que o lixo frequentemente carrega traços de energia emocional conhecida como ânima. Às vezes, essa ânima se acumula e forma uma entidade massiva, que é como surgem as bestas de lixo como as que Rudo lutou. Essas criaturas atacam humanos à vista, embora geralmente fiquem perto das zonas de descarte, então os cidadãos raramente as encontram. No entanto, de vez em quando, uma delas aparece e causa caos na cidade. Além disso, derrotar as bestas do lixo não é simples. Você tem que destruir seus núcleos, e isso requer equipamentos especiais como o guarda-chuva de Indin ou as luvas de Rudo. Eles podem parecer itens normais, mas se forem tratados com cuidado ao longo do tempo, a Nima pode habitá-los, transformando-os em ferramentas poderosas para lutar contra bestas de lixo. Apenas algumas pessoas podem extrair a Nima desses instrumentos vitais. Elas são conhecidas como doadores, e por sorte Rudo é um deles. Indin explica que ele é um faxineiro, parte de um grupo que se especializa em eliminar bestas de lixo. Eles estão sempre precisando de doadores, então ele está oferecendo a Rudo um trabalho em sua equipe. Rudo exige saber se Indin realmente lhe dirá como voltar para a esfera em troca de trabalharem juntos. Indin admite que não faz ideia de como chegar à esfera. Ele apenas mentiu antes para garantir que Rudo o ouviria. Rudo fica furioso porque Indin o enganou, mas Indin não se importa, dizendo que seu chefe sabe muito mais sobre o que acontece aqui embaixo. Então se alguém pode ajudar Rudo a voltar para a esfera, é ele. Ainda assim, Rudo se sente frustrado por agora ter que passar pelo chefe de Indin apenas para ter a chance de possivelmente voltar lá. Nesse momento, Indin recebe uma ligação e diz que precisa se ausentar para resolver algo rapidamente. Antes de sair, ele entrega a Rudo um saco de dinheiro e diz que ele pode gastá-lo como quiser enquanto ele estiver fora. Rudo fica surpreso com o gesto e questiona se realmente está tudo bem aceitar. Indin o tranquiliza, dizendo que não é nada demais, afinal, é o dinheiro que ele ganhou vendendo as roupas de Rudo. Rudo não tinha realmente percebido até agora, mas suas roupas realmente sumiram. E ele está furioso que Indin os vendeu sem perguntar. No entanto, Indin argumenta que ele estava na verdade ajudando-o, já que usar roupas da esfera por aqui só atrairia o tipo errado de atenção. Antes que Rudo possa gritar com ele, ele se afasta. Mas enquanto Rudo está distraído, um gato de repente salta, agarra o dinheiro da mesa e foge. Rudo imediatamente corre atrás dele, perseguindo-o pelo beco em que desapareceu. O gato está rápido demais. Rudo sabe que não vai pegá-lo de mãos vazias. Para equilibrar as chances, ele agarra um galho próximo, usando-o para prender o felino. Mas na pressa ele não percebe que o galho tem um dono, e ele está furioso. Ele acusa Rudo de roubar dele, mas Rudo está completamente confuso. Ele não se lembra de ter pegado nada. O homem aponta para o pau na mão de Rudo, dizendo que é disso que está falando. Mas Rudo está perplexo que algo tão comum e inútil como um pau possa importar tanto para alguém. O cara tira o pau das mãos de Rudo e diz a ele que não é um objeto burro. Não é algo que você possa pegar sem consequências sérias. Ele então ativa o instrumento vital e diz que vai ensinar Rudo uma lição sobre respeito, batendo o bastão no chão à sua frente. Ele adverte Rudo que ser um doador talentoso não significa que você pode pegar o que quiser. Rudo pergunta como o homem sabe quem ele é. Ele se apresenta como Zanka, um dos faxineiros, e explica que Indin já o informou sobre Rudo e pediu a Zanka que lhe ensinasse como usar suas luvas. Indin claramente tem grandes expectativas para Rudo, mas ele ainda está longe de alcançar seu potencial máximo, especialmente se ainda precisa aprender algo tão simples como não pegar coisas que não pertencem a ele. Rudo tenta explicar que não estava roubando o bastão. Ele só queria usá-lo para pegar o gato que tinha levado seu dinheiro. No entanto, Zanka se recusa a ouvir suas justificativas. Ele resmunga para Rudo, dizendo que se ele acha que é aceitável pegar as coisas dos outros, deve ter tido um pai horrível, mas quando Zanka insulta Regto, ele vai longe demais, e os olhos de Rudo brilham de fúria. Naquele momento, Rudo se lembra de uma lição que Regto lhe ensinou uma vez, que a raiva só alimenta o conflito e as pessoas raramente escutam quando as emoções estão à flor da pele. Às vezes, dar um passo para trás e ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa pode levar a uma resolução mais calma. Com isso em mente, Rudo decide aplicar essa sabedoria agora. Ele tenta ver a situação do ponto de vista de Zanka. Zanka está furioso porque acredita que Rudo tentou roubar seu bastão precioso, e Rudo entende esse sentimento. Ele ficaria igualmente chateado se alguém tentasse pegar suas luvas.
Com isso em mente, ele oferece a Zanca um pedido de desculpas sincero. O pedido de desculpas funciona surpreendentemente bem. Zanca desliga sua arma e diz a Rudo que está pronto para seguir em frente. Ele até pede desculpas por tê-lo ameaçado antes, admitindo que mesmo que estivesse chateado como mentor de Rudo, deveria ter mantido a calma. Rudo está chocado com a rapidez com que as coisas se acalmaram depois que ele se desculpou. Sem a raiva, Zanca parece uma pessoa completamente diferente. Zanca estende a mão para ajudar Rudo a se levantar e pergunta qual é seu instrumento vital. Rudo admite que tem quase certeza de que são suas luvas, mas ainda não descobriu como ativá-las conscientemente. Enquanto Zanca começa a explicar como os instrumentos vitais funcionam, Rudo mal escuta, muito distraído por quão mais amigável Zanca parece quando sorri. Ele se pergunta se é disso que Regto estava falando quando disse: ele vai ficar melhor com um sorriso no rosto, e ele quer tentar isso por si mesmo. Ele tem praticado há algum tempo, então ele já deveria conseguir sorrir direito. Mas quando Rudo tenta sorrir, parece ainda pior do que antes. Zanca olha em confusão. Qualquer que seja a expressão que Rudo está fazendo, não se parece nada com um sorriso. Irritado, ele assume que Rudo está zombando dele, apesar de seu próprio esforço para ser amigável. Rudo insiste que está realmente tentando sorrir, mas com o rosto torcido assim, é quase impossível levá-lo a sério. Além disso, Zanco realmente não gosta da atitude de Rudo em relação ao trabalho que os faxineiros fazem, porque eles estão aqui todos os dias arriscando suas vidas para salvar outras pessoas. Mas Rudo provavelmente está fazendo isso por algum motivo bobo. Rudo se lembra das últimas palavras de Regto, instigando-o a mudar o mundo, e o irrita que Zeno zombasse de seu objetivo quando ele realmente fala sério. Zanca admite que tentou dar uma chance justa a Rudo, mas simplesmente não consegue se dar bem com ele, então ele parou de fingir ser legal. Rudo está cansado de se segurar, então ele pega um pedaço de lixo e declara que vai acabar com Zanca. Zanca fica surpreso ao ver Rudo lutando com algo além de suas luvas e finalmente entende o que Enjin quis dizer ao chamar Rudo de não natural. Mesmo assim, embora ele ache impressionante, ele acredita que talento bruto como o de Rudo é inútil sem as habilidades adequadas para apoiá-lo. Naquele momento, Rudo percebe que Zanca não tem mais seu bastão. Quando ele olha para cima, vê-o voando em sua direção. Ele desvia a tempo, mas Zanca rapidamente fecha a distância e começa a oprimi-lo com pressão incessante. Rudo finalmente vê uma chance de revidar, mas seu contra-ataque apenas deixa um pequeno corte na bochecha de Zanca. Zanca joga Rudo no chão, zombando dele como um doador sem valor, mas então ele sente algo em sua bochecha e, para seu choque, depois de cheirá-lo, ele percebe que é cocô. Olhando para Rudo, ele percebe que a arma que Rudo pegou antes era um desentupidor, e um com muito cocô. Rudo está completamente alheio ao motivo pelo qual Zanca está tão apavorado, mas ele não está prestes a recuar. Então, mesmo enquanto Zanca implora desesperadamente por um tempo, Rudo continua a persegui-lo, convencido de que esse estranho desentupidor deve ser algum tipo de arma mortal. Rudo salta no ar com orgulho e balança o desentupidor em Zanca, espalhando cocô por todas as suas roupas. Algum tempo depois, Enjin aparece para ver como Rudo está, apenas para encontrá-lo ao lado de Zanca completamente coberto de sujeira. No caminho, depois que Rudo explicou tudo, Enjin cai na gargalhada. Ele nunca imaginou que o primeiro encontro de Rudo e Zanca envolveria Rudo jogando cocô nele. Zanca é basicamente a definição de um filhinho de papai mimado, então ser atingido com cocô foi uma humilhação total. Rudo não fazia ideia de que estava jogando cocô o tempo todo, então agora ele se sente envergonhado. Ele acha isso nojento, mesmo para os seus próprios padrões. Ainda assim, Enjin vê toda a situação como uma boa maneira para eles se conhecerem melhor. Ele tranquiliza Rudo, dizendo que Zanca é o doador mais talentoso quando se trata de lidar com instrumentos vitais, então ele será um excelente professor. Zanca se sente lisonjeado que Enjin o tenha em tão alta consideração. Enquanto ele está aproveitando os elogios, Rudo vê um par de botas na parte de trás do carro. Enjin diz casualmente que é apenas Ryu. Enjin não sabia que ela estava lá, então ela explica que só queria dar uma olhada no novato por si mesma. Rudo está um pouco ansioso, pois mal falou com garotas antes, mas então Ryu começa a mexer no cabelo dele dizendo que gosta da cor. Enquanto isso, Enjin menciona casualmente que eles estão a caminho da sede da lavanderia. Rudo e os outros doadores finalmente chegam na sede dos limpadores. Ele sai do carro e não consegue deixar de olhar para o enorme prédio à sua frente. Eles entram no prédio e Enjin chama Rudo para apresentá-lo a Semiu, a recepcionista. Normalmente, eles pedem para ela dar uma olhada em quem entra novo nos limpadores. Enjin está prestes a contar a Rudo qual é a habilidade de Semiu, mas ela decide demonstrá-la espetando 2 moscas no ar com apenas um garfo. Ela diz a Rudo que é um prazer conhecê-lo. Enjin já lhe contou bastante sobre ele, incluindo como ele chegou aqui e de onde veio.
mas mesmo assim, ela ainda quer dar uma olhada em seu potencial. Indin conta a Rudo que os óculos estilosos que Semil está usando são na verdade seu instrumento vital. Eles ampliam sua visão cinética, permitindo que ela veja do que alguém realmente é feito quando ela se concentra bastante. Rudo fica surpreso ao saber que instrumentos vitais podem ser usados dessa maneira. Então, quando os olhos e os óculos de Semil iluminam, ela dá uma longa olhada em Rudo, e é quando ela vê algo realmente chocante. Semil dá a Quindim uma análise detalhada. Ela viu que Rudo já é bastante atlético, então não haverá necessidade de ele fazer esse tipo de treinamento. Além disso, está claro que ele tem um bom relacionamento com seu instrumento vital. No entanto, seu uso ainda é bastante instável. Rudo precisará praticar consistentemente para ser capaz de usar seu poder sob comando. Finalmente, ela menciona que ele tem cocô no pescoço. Indin cai na risada no momento em que ouve isso. É o que ele ganha por brincar tanto em todo aquele cocô. Com isso resolvido, ele agradece a Semil pela ajuda e diz que vai levar Rudo para conhecer o chefe. Antes de sair, Indin olha para trás para Semil, ciente de que ela está escondendo algo mais. Enquanto eles se dirigem para a sala de reuniões, Indin explica que há cerca de 100 limpadores no total, incluindo combatentes, sentinelas e apoiadores. O trabalho deles exige viagens constantes, por isso é raro que todos estejam na sede ao mesmo tempo. Indin sugere que Rudo reserve um tempo para conhecer seus colegas de limpeza. Ele acha que não vai ser muito difícil, especialmente porque não deve haver muitos por perto, mas quando abre a sala de jantar, fica surpreso ao encontrar cheia de faxineiros com aparência robusta, bem mais do que esperava. Então ele fecha a porta silenciosamente e diz que vai apresentá-lo mais tarde. Pouco depois, eles chegam na frente da sala do chefe. Rudo está prestes a abrir a porta e perguntar ao chefe como voltar para a esfera, mas Indin o impede antes que ele tenha a chance. Ele explica a Rudo que neste mundo a informação é uma mercadoria muito valiosa, então não vem de graça. Indin sugere que Rudo diga ao chefe que vai trabalhar como faxineiro em troca da informação. Quando Indin conheceu Rudo pela primeira vez, ele compartilhou informações sobre seu próprio instrumento vital porque achou que era necessário. Por esse motivo, ele não recomenda perguntar sobre o instrumento vital do chefe. Ninguém na sede sabe o que é ou quão poderoso pode ser, mas mesmo assim, todos os faxineiros seguem as ordens do chefe. Essa lealdade vem não apenas da habilidade do chefe, mas também da capacidade de inspirar confiança. Depois de tudo isso, Rudo coloca a mão na maçaneta da porta e ansiosamente abre a porta, mas fica surpreso ao ver que o escritório está vazio. Indin também fica chocado ao ver isso. É quando Semil aparece por trás e diz que esqueceu de mencionar que o chefe está em viagem de negócios e não voltará por um tempo. Indin fica bastante desapontado ao ouvir que o chefe os deixou sem aviso ou alerta prévio. Parece que Rudo vai ficar aqui por um tempo esperando o chefe voltar. Enquanto isso, Ryu pergunta a Rudo se ele quer vir assistir ela trabalhar. Ele não pode se juntar oficialmente aos faxineiros até que o chefe esteja de volta, então ela acha que ele pode muito bem matar o tempo. Ryu está convidando para ir junto, principalmente porque quer saber mais sobre ele e do que ele é capaz. Depois, Semil explica o pedido do cliente. Uma cidade perto da zona poluída está relatando pequenas feras de lixo se aproximando de sua barricada. Eles querem uma limpeza para garantir a segurança. Depois de ouvir isso, Rudo fica confuso sobre o que ela quis dizer com zona poluída. Isso era algo que Indin deveria explicar a Rudo inicialmente, mas ele apenas se referiu a isso como a área de descarte para facilitar. Semil suspira e diz que vai explicar para ele. Acontece que o solo está dividido em zonas seguras que sustentam a vida humana e zonas poluídas cheias de lixo, onde vivem as feras de lixo. O local em que Rudo desceu era uma zona poluída muito perigosa conhecida como Terra de Ninguém. Existem 6 terras de ninguém confirmadas no total na superfície. Essas zonas são tão perigosas que a maioria das pessoas morreria quase imediatamente ao entrar em uma delas porque estão cheias de bestas do lixo, com as quais até alguns doadores lutam. Em outras palavras, Rudo teve muita sorte de que Indin o encontrou quando o fez. Ela até está curiosa sobre o que Indin estava fazendo em Terra de Ninguém sozinho, mas Indin apenas diz que estava entediado e queria esticar as pernas um pouco. Deixando isso de lado, Semil entrega uma máscara de gás para Rudo e diz para ele garantir que a use o máximo possível em áreas poluídas, porque respirar aquele ar tóxico pode deixá-lo realmente doente. No terreno de ninguém, ele poderia morrer sem uma máscara em cerca de 15 minutos, dependendo de quão concentrado está o ar. Cerca de 10 minutos depois, todos se vestem e estão prontos para começar a missão. Ryu diz a Rudo que este vai ser um trabalho muito fácil, então ele deve prestar bastante atenção. Quando eles saem para a missão, Rudo começa a relembrar e percebe que é exatamente assim que ele imaginava o poço quando ainda estava na esfera. O detalhe é que ele nunca esperava que houvesse pessoas vivendo dentro dele tão livremente.
Com esses pensamentos em mente, Rudo se pergunta se as pessoas lá em cima sabem ou não sobre este mundo subterrâneo. Ainda assim, quando ele para olhar ao redor, a zona poluída parece muito com um gigantesco tesouro escondido. Ele realmente quer levar tudo de volta para consertar. Rudo percebe que há uma metade inteira da equipe que ele ainda não conheceu, então ele pergunta a Ryo quem são. Ela explica que eles também são faxineiros, mas são conhecidos como apoiadores. Eles não têm poderes especiais, mas ainda desempenham uma parte muito importante da equipe e os ajudam no que fazem. Um deles se aproxima de Rudo e oferece um aperto de mão, mas no momento em que suas mãos se encontram, o cara aperta a mão de Rudo com muita força, fazendo-o fazer uma careta de dor. Acontece que o cara com quem ele acabou de apertar as mãos tem uma força de aperto divina. Ele consegue usar as mãos nuas para quebrar as carapaças externas das feras de lixo. Vendo tudo isso, Rudo não tem certeza se conseguirá acompanhar toda essa energia. Ele acha que mesmo que seja um trabalho fácil, precisaria garantir que observa e aprende. Então, eles são alertados sobre a chegada de feras de lixo. Rudo pensou que seria apenas uma, mas fica chocado no momento em que vê um rebanho inteiro emergir das sombras. Ryo pede para ele se acalmar. Esses tipos de monstros de lixo são lentos e fracos. Isso fica demonstrado quando as bestas de lixo têm dificuldade em causar danos à barricada. Rudo observa e concorda que essas feras parecem muito mais calmas do que as que ele enfrentou quando chegou aqui. Nesse momento, uma segunda onda de bestas de lixo maiores avança em direção à barricada e a atinge com muito mais força do que a primeira. Rudo começa a entrar em pânico imediatamente, pois essa nova onda de monstros não é tão fraca quanto as anteriores. Rudo sugere que eles chamem reforços, mas Ryo diz para ele se acalmar porque eles são apenas uma versão um pouco mais forte daqueles pequenos. Eles são um pouco mais fortes, então ela acha que seria um treinamento perfeito para um novato como Rudo. Ela ainda diz que quanto mais rápido eles juntarem esses monstros, mais cedo poderão ir para casa para fazer uma festa de boas-vindas para Rudo. Rudo não pode fazer nada além de apenas olhar para Ryo. Como ela pode estar tão relaxada em uma situação de vida ou morte como essa? Ryo diz a ele que se algum dia quiser sobreviver neste mundo, vai precisar aprender a manter a calma. Nesse momento, uma das bestas do lixo revela seu verdadeiro poder ao romper a cerca, e até mesmo Ryo fica chocada. Ela percebe que esse monstro é muito mais forte do que esperava, então não será realmente o melhor material de ensino para Rudo. Ela caminha em frente e planeja derrubar tudo sozinha. Ryo meio que gosta dessa sensação, porque um oponente duro assim com certeza faz seu sangue ferver. Seu instrumento vital é uma tesoura. Primeiro, a tesoura brilha em um verde brilhante antes de Ryo jogá-la no ar e transformá-la em algo maior. Em seguida, ela gira e elimina a primeira onda de monstros de lixo com um único golpe. O queixo de Rudo cai enquanto ele observa o estilo de luta dela. Ele percebe que ela maneja sua arma com os pés em vez das mãos. Gris explica que seu instrumento vital é chamado de Reaper, e é isso que torna Ryo especial e a diferencia dos outros. Além disso, Gris lembra a Rudo para não baixar a guarda, mesmo que ele esteja apenas observando. Mas é aí que uma das bestas de lixo se aproxima por trás e está prestes a atacar Rudo. No último momento, Gris intervém, usa sua força sobre-humana para parar a besta e então a joga para Ryo para que ela possa finalizá-la. Assistindo isso, Rudo começa a entender como os limpadores operam. Os apoiadores não têm poderes, então eles não conseguem derrotar as feras do lixo sozinhos, mas ainda podem desativá-las e preparar o terreno para que o doador dê o golpe final. Não demora muito para eles derrotarem todas as feras do lixo de nível 1. Agora, Ryo volta sua atenção para o chefe final. Os apoiadores estão a caminho para dar alguma assistência a Ryo na linha de frente, mas é quando uma das bestas de nível 1 se aproxima sorrateiramente e faz um dos apoiadores tropeçar, fazendo-o cair no chão. Ele está prestes a ser devorado pela besta, mas Rudo salta e bloqueia no último segundo. Ele não quer ser apenas um fardo para eles, está fazendo tudo o que pode para ajudar. Este momento lhe dá uma descarga de adrenalina e ele transforma o bastão que está usando em um instrumento vital. A forma do bastão muda para uma barreira com espinhos, mas infelizmente, Rudo ainda não sabe como controlar seu poder. Então tudo o que ele pode fazer é segurar sua arma e encarar a fera. Não demora muito para que a fera do lixo atravesse, mas Ryo entra em cena no momento final para salvá-lo. Ryo fica impressionado ao ver que Rudo instintivamente correu para salvar um dos apoiadores. Essa é uma qualidade de um bom zelador. Depois disso, o torcedor admite que foi descuidado e agradece a Rudo e Ryo por salvá-lo. Gris então pergunta a Ryo se ela conseguiu derrotar o chefe final. Ryo explica que tentou cortá-lo ao meio, mas não funcionou. Ela até bateu várias vezes com seu instrumento vital, mas ainda assim não deu certo. É meio estranho ver um monstro de lixo que é imune a ataques de um instrumento vital, mas Ryo não está muito preocupada com isso.
Ainda é uma besta de lixo afinal, então ela só planeja picá-la até que não possa mais se mover. Ouvindo isso, os apoiadores desejam boa sorte a Ryu e dizem que estão voltando à sede para relatar o que aconteceu. Sem perder tempo, Ryu salta no ar e começa a cortar a besta de lixo por todo o corpo. O monstro grita de dor e tenta sacudi-la, mas ela consegue se manter firme. Ela corta todos os tentáculos na cabeça e encontra um ponto fraco, uma pequena área brilhando laranja. Mas antes que ela possa atacá-lo, o monstro regenera seus tentáculos e fica furioso, lançando um ataque que faz o chão desmoronar sob Rudo. Quando Rudo cai no chão, ele pensa em como sempre dizia que vingaria a morte de Einherito e se vingaria de todos os idiotas na Sphere. Mas agora ele não consegue nem controlar seu poder e acaba sendo um fardo. Assim que ele está prestes a cair no buraco, Grease o agarra a tempo e o puxa para fora, jogando Rudo sobre seu ombro. Grease corre o mais rápido que pode de volta para a base. Ele não sabe por que Rudo congelou no último momento, mas lhe dá um conselho. Se você tem um objetivo, corra em direção a ele com tudo o que você tem e alcance-o enquanto ainda pode. Enquanto isso, Ryu conseguiu pegar o lixo. Besta enquanto estava distraída, então ela usa suas tesouras para golpear em seu núcleo. Em seguida, ela desmorona no chão, significando que foi derrotada. Rudo e Grease correm de volta para ver se o monstro realmente foi derrotado. Mas quando chegam lá, ficam chocados ao ver Ryu segurando um estilete. Eles aprendem que essa guilhotina de papel era um instrumento vital que tinha alimentado a besta de lixo o tempo todo. Grease observa que não é nem possível para uma besta de lixo possuir uma. Em outro lugar, um dos homens que tentou vender partes do corpo de Rudo acorda de um transe, confuso sobre onde está. Em frente a ele está um homem de aparência estranha com um capuz, que pergunta onde está o garoto esferoide. No meio da noite, Zanka acorda para uma rápida ida ao banheiro. No caminho, ele ouve ruídos altos da cafeteria e decide conferir. Lá dentro, ele se surpreende ao ver que os faxineiros deram uma festa. Ele avista Ryu, caminha em sua direção e pergunta o que está acontecendo. Ryu diz que é apenas uma pequena festa de boas-vindas para o Rudo. Zanka duvida que todos vieram por causa do Rudo, e acha que eles realmente estão aqui pelas bebidas grátis, mas Ryu diz que tudo bem. É uma boa chance para relaxar agora que o chefe está fora. Zanka olha em volta e percebe Rudo, mas ele claramente não está curtindo a própria festa. Ryu explica que ele está chateado porque seu instrumento vital falhou durante o trabalho de ontem. Ele tem estado de mau humor desde então. Falando de ontem, Zanka ouviu que eles lutaram contra uma estranha besta de lixo e pede detalhes. Ryu diz que não era como nada que eles tinham visto antes. Seu núcleo não era anima, era um objeto, que ela acha que era um instrumento vital. A ideia de uma besta de lixo ser criada e alimentada por um instrumento vital realmente a preocupa. Ela diz que não tem ideia de como lidar com isso, e seu humor fica triste. Zanka começa a se sentir mal por ela, até que sua expressão muda e ela diz que apenas deixou esse trabalho para os membros de classificação superior, e voltou aqui para comer e relaxar. Zanka revira os olhos, percebendo que ela não mudou nada. Enquanto isso, Rudo ainda está chateado com seu desempenho ruim na batalha. É quando alguém se aproxima dele. Ele se apresenta como Grease Rubian, um dos apoiadores da batalha de ontem. Grease diz a Rudo que ele na verdade foi ótimo. Ele até protegeu Follow de ser comido por uma besta de lixo. Rudo não tem certeza de quem é Follow, então Grease explica que é o jovem apoiador com óculos de proteção. Mesmo assim, Rudo ainda não está satisfeito. Naquela época, ele não conseguia controlar seu poder quando necessário, então Grease e Ryu tiveram que intervir. Era assim que ele sempre foi na Sphere, sempre perdendo a calma e cometendo erros, com Regto limpando a bagunça dele. Ele quer voltar para a Sphere rapidamente, mas sente que não melhorou em nada. Ele continua se chamando de lixo inútil. Depois de ouvir tudo isso, Grease simplesmente diz: "Obrigado." Rudo levanta a cabeça em confusão. Grease explica que a maioria das pessoas, quando vê apoiadores como eles, apenas os chamam de fracos e impotentes. Até alguns faxineiros já pensaram isso sobre eles, mas Rudo nunca o tratou dessa forma. Grease então aponta para Follow e diz que ele se juntou aos faxineiros para ajudar a limpar as feras de lixo. Mas todos sabem que você não pode matar uma fera de lixo sem poderes. É por isso que Follow está construindo seu próprio instrumento vital, esperando se tornar um doador um dia. Follow prometeu continuar sendo um apoiador mesmo se ele se tornar um doador, apenas para provar que seus críticos estão errados. Ele está trabalhando duro para que isso aconteça. Grease diz a Rudo para esquecer de buscar força, apenas para ser o que os outros esperam. Em vez disso, ele pergunta o que Rudo sempre quis fazer. Antes dele vir para a superfície, antes de todas as coisas ruins acontecerem, havia algo com que ele sempre sonhava? Rudo pensa sobre isso, mas não consegue dar uma resposta clara. Grease lhe diz para lembrar de seu objetivo original e retornar aos seus primeiros princípios. Se ele conseguir fazer isso, seu verdadeiro caminho deve aparecer. Enquanto Grease dá um tapinha na cabeça dele, Rudo começa a se emocionar, quase chorando, quando Indin de repente pousa em seu ombro. Indin percebe que Rudo esteve quieto a noite toda e pergunta se ele comeu.
Ryu interrompe, avisando que se ele não comer logo, os outros vão pegar sua comida, mesmo sendo sua festa. Zanka diz a Ryu que ela não é a pessoa certa para falar, já que comeu mais do que qualquer um aqui. Grease e os outros convidam Rudo a experimentar a comida antes que acabe. Lentamente, Rudo se levanta e o segue. 1 minuto depois, ele está enchendo a cara de pizza quando um faxineiro toca música alta, pega uma lata de spray e começa a pintar a parede. Indin fala pra Rudo que esse cara se chama Gob. Ele nunca deixa ninguém dizer o que ele pode ou não pode fazer. Enquanto ele pulveriza, outros limpadores reclamam do cheiro horrível, mas Gob os ignora. Enquanto isso, no covil subterrâneo, o homem que tentou sequestrar Rudo está sendo torturado por uma figura desconhecida. O homem implora por sua vida, dizendo que já contou tudo. A figura percebe que ele não é mais útil e o mata instantaneamente. Seu próximo objetivo, encontrar Rudo, o doador de esferite de quem ele ouviu falar. Em outro lugar, Semil recebe uma ligação de trabalho importante. Minutos depois, ela reúne os faxineiros e anuncia que acabaram de receber um novo pedido. Antes que Semil possa dar os detalhes da missão, Shanka interrompe e pergunta por que Rudo está aqui. Ele sabe que deveria ser o treinador de Rudo, mas achava que isso aconteceria depois que Rudo oficialmente se juntasse ao time. Rudo ainda não é um verdadeiro limpador. Semil explica que ela o chamou porque a missão está ligada a ele. Ela explica que um comerciante foi atacado por uma besta do lixo enquanto atravessava uma zona poluída. A criatura roubou a carga valiosa do comerciante. O pedido deles é simples: matar a besta e recuperar a carga, que é uma pessoa viva que veio da esfera. Rudo fica chocado. Semil acrescenta que encontrar 2 esferitas vivos em tão pouco tempo é raro, então ela achou que ele gostaria de saber. Isso pode até dar a Rudo uma pista de como retornar à esfera. Grease supõe que Rudo deve ter sentimentos mistos, então ele diz que cabe inteiramente a ele decidir se vem ou não. Rudo sabe que ainda não consegue usar seu poder corretamente, o que significa que ele pode ser um fardo que precisa de proteção, mas a chance de conseguir uma pista para voltar para casa é mais importante, então ele decide que vai. Semil diz que ela originalmente planejou enviar Indin com eles, mas ele tinha outro trabalho, então confiou a missão a Shanka. Ela acredita que eles ficarão bem contanto que Shanka vá também. Com tudo explicado, Shanka assume a liderança enquanto eles partem. Rudo caminha ao lado de Grease e percebe que ele não carrega uma arma. Grease diz que tem uma faca para autodefesa, mas geralmente luta desarmado porque é o que está acostumado. Follow se junta, dizendo a Rudo que Grease carrega um talismã especial ao qual ele ora toda vez, pedindo que todos retornem em segurança. Envergonhado, Grease manda Follow calar a boca. Ele mostra o talismã a Rudo, dizendo que é apenas uma bugiganga barata que comprou em uma loja. Ele acha que está tudo bem. Rezar nunca fez mal a ninguém. É quando uma mulher de aparência estranha se aproxima por trás. Ela diz que é a comerciante que os contratou e os guiará até o covil da besta do lixo. Ao ouvir que ela é a cliente, Rudo rapidamente a bombardeia com perguntas sobre os esferitos que encontrou. Ela explica que estava transportando sua carga quando os encontrou e os trouxe para dentro. Infelizmente, eles estavam inconscientes, então ela nunca conseguiu perguntar nada a eles. A mulher diz que está preocupada com o esferite, e é por isso que está tão ansiosa para recuperá-los da besta do lixo. Rudo começa a suspeitar que ela planejou vender o esferito, mas ela nega, insistindo que estava genuinamente preocupada. Com isso, eles continuam sua jornada. Shanka duvida que o esferito ainda esteja vivo. Bestas de lixo atacam humanos à vista. Ainda assim, ele acha estranho que uma besta de lixo sequestre alguém em vez de matá-los. As coisas têm mudado ultimamente, e isso não o deixa confortável. A mulher aponta para um prédio próximo, dizendo que a besta de lixo correu para dentro com a esfera. Poucos momentos depois, os limpadores entram cuidadosamente, permanecendo atentos. Logo, eles veem alguém amarrado à frente e presumem que é o esferito. Mas então a mulher começa a agir de forma estranha, empurrando-os para o centro da sala. Assim que todos estão lá, percebem que o refém é apenas um boneco. A mulher sinaliza para alguém se apressar e capturar o garoto esferite, depois se afasta. Nesse momento, o chão desaba e os faxineiros caem 2 níveis no subsolo. A mulher aponta para Rudo, declarando que prendeu o doador de esferite. Shanka instantaneamente percebe que foi uma armadilha. 2 figuras carregando lanternas roxas brilhantes emergem da escuridão, anunciando que estão aqui por Rudo. Grease sabe que Rudo não faz ideia de quem são, então rapidamente explica que são saqueadores. Começaram como ladrões comuns, mas nos últimos anos, seus métodos se tornaram mais brutais. Há até rumores de que eles têm se envolvido em experimentos obscuros. Grease avisa que devem ser cautelosos. Todo invasor é um doador. Ele ordena que a equipe de apoio garanta uma rota de escape, enquanto ele e Follow protegem Rudo. Antes de partir, Grease pergunta a Shanka se ele pode lidar com a luta. Shanka diz sim e fala para Grease, e os outros evacuarem rápido. Enquanto correm para a saída, Rudo pergunta por que estão recuando. Ele acha que até ele poderia enfrentar aqueles saqueadores, mas Grease diz que esses não são como os sequestradores que ele conheceu aqui pela primeira vez. Agora, a prioridade máxima é sair em segurança, já que eles não conhecem os poderes dos saqueadores. Ouvindo isso,
Rudo não pode deixar de se sentir como um fardo inútil que não consegue se proteger. Enquanto isso, Shanka conversa com os invasores, dizendo que não está surpreso com a emboscada. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até localizarem Rudo. Ele supõe que eles só querem vender Rudo por um preço alto, mas os invasores dizem que não planejam vendê-lo. Em vez disso, eles querem saber mais sobre a esfera, e acham que perguntar a um esferito vivo é a maneira mais rápida. Eles estão especialmente curiosos sobre como ele cruzou a fronteira sem morrer. Shanka não poderia se importar menos com a esfera, então se tudo isso fosse uma armadilha para Rudo, ele acha que isso significa que não há besta de lixo para lutar. Os invasores admitem que talvez não haja bestas de lixo, mas há vários marionetes de lama. Da estranha velha ao chão em colapso, Shanka começa a juntar as peças, suspeitando que este é um dos poderes dos invasores. Shanka ativa seu cajado e derruba facilmente os bonecos de lama a princípio, mas as coisas não são tão simples quanto ele pensava. Um dos invasores está escondido entre eles disfarçado como um manequim e lança um ataque surpresa nele por trás. A tática funciona. Shanka leva vários golpes consecutivos. Os invasores acreditam que ele não é páreo para eles, já que os limpadores estão acostumados a lutar contra monstros de lixo, não humanoides. Além disso, ela usa seu poder para transformar partes do chão em lama, prendendo Shanka sem que ele perceba. Ela o avisa para não se mover muito. Quanto mais ele se move, mais ele afunda. Ela diz a ele que ele é o único que pode enfrentar e contra ela. E uma vez que ele está morto, acabou. Ela continua falando até Zanka ficar irritado, dizendo para ela calar a boca. As táticas sorrateiras dela estão realmente começando a irritá-lo. No início, ele pensou que a mulher usava a pá para controlar a lama enquanto o parceiro atacava, mas percebe que estava errado. Ele também nota que ela está usando algo parecido com raquete de neve. Ele ouviu dizer que eles tornam mais fácil caminhar em solo instável. Ele acha que ela é a parceira, porque pode se mover livremente na lama. Zanka zomba deles, dizendo que ele nunca viu um casal tão perfeito. Ambos os invasores ficam zangados, mas isso não importa. Eles podem ter mais experiência de combate, mas Zanka conhece seu instrumento vital de dentro para fora e acredita que isso o torna superior. Confiante, ele bate seu instrumento vital no chão, enviando uma onda de choque ampla que permite a ele identificar o verdadeiro inimigo dos bonecos. Ele avança e derrota os dois invasores de uma só vez. Os bonecos de lama desmoronam, e Zanka acha que acabou, até que um oponente muito mais forte aparece de repente por trás. Ao mesmo tempo, Rudo e os outros continuam fugindo do perigo. Quando Rudo olha para trás, ele não ouve mais nada, então começa a se perguntar como Zanka está se saindo. Nesse momento, os apoiadores de repente param porque finalmente chegaram com segurança à saída. Grease consegue forçar a porta a abrir, e quando olha para dentro, percebe que não poderão usar seus colares lá embaixo. Então, diz aos outros para subirem e chamarem reforços. Enquanto isso, Grease diz que voltará para verificar Zanka, mas antes de sair, ele congela ao ouvir passos se aproximando. Grease imediatamente assume que é Zanka voltando da luta, então ele pergunta se ele está ferido. Em vez disso, um invasor com dreadlocks chamado Jabber sai da escuridão e lança um olhar frio para eles. Ele estuda o rosto e o corpo de Rudo por um momento, confirmando que ele é o doador de esferas. Logo após, Jabber salta para uma parede atrás deles e destrói a saída com as mãos nuas, bloqueando a rota de fuga. À medida que a poeira assenta, Grease percebe que isso é ruim. Há muito mais saqueadores do que ele esperava. Jabber admite que dormiu demais e chegou tarde, mas mesmo assim, ele não achava que eles chegariam tão longe. Grease exige saber onde está Zanka, mas Jabber o ignora e mantém sua atenção em Rudo. Ele diz a Rudo para ir com ele porque alguém muito importante quer conhecê-lo. Então ele arranca a máscara de gás de Rudo, dizendo que não há bestas de lixo por aqui, então ele não precisa dela. Rudo exige furiosamente saber o que aconteceu com Zanka. Jabber responde que não o matou, apenas o derrubou, já que prefere pegar leve quando o oponente é forte. No entanto, ele injetou Zanka com seu veneno, então agora Zanka está deitada ali paralisada. Depois de dizer isso, Jabber convoca seu instrumento vital e ordena que Rudo o siga. É quando os apoiadores lançam um ataque combinado, mas Jabber facilmente o contra-ataca. Depois, Grease se coloca na frente de Rudo, declarando corajosamente que fará o que for preciso para proteger sua equipe, mesmo que isso custe sua vida. Ao ouvir isso, Jabber percebe que Grease é um dos apoiadores. Para ele, os apoiadores não passam de fracos fingindo ser heróis. Jabber então pega seu instrumento vital e se prepara para atacar. Rudo grita para Grease se afastar, insistindo que ele pode lidar com Jabber sozinho. Ele continua gritando, mas Grease não responde e se recusa a se mover. No momento seguinte, Jabber declara friamente que Grease já está morto, porque ele acabou de esfaqueá-lo no estômago com suas garras. Os olhos de Rudo se arregalam de medo ao ver o talismã manchado de sangue de Grease voar pelo ar. Em um flashback para quando Rudo ainda vivia em Sphere, Ragto tinha acabado de voltar para casa após um longo dia de trabalho, apenas para encontrar Rudo batendo a cabeça contra a parede.
Alarmado, Hector correu para pará-lo, e quando o fez, percebeu que a testa de Rudo estava coberta de sangue. Rudo caiu no chão, dizendo a Hector que, como ele foi instruído a não machucar os outros, achou que era melhor se machucar. Ao ouvir isso, Hector suspirou e disse firmemente que isso não estava certo. Ele perguntou a Rudo o que poderia tê-lo levado a fazer algo assim, mas Rudo não conseguiu dar uma resposta. Tudo o que ele conseguia descrever era uma sensação de raiva que surgia dentro dele, e a parte estranha era que ele não tinha uma razão clara para estar com raiva. Ouvindo atentamente, Hector percebeu que Rudo havia se convencido de que era inútil desde que foi abandonado quando bebê. Hector pensou que aquele vazio miserável deve ter lentamente se transformado em raiva ao longo do tempo. Com isso em mente, Hector se levantou e disse a Rudo que eles deveriam sair juntos assim que seus ferimentos fossem tratados. Hector explicou que um dos motivos pelos quais Rudo se sentia tão vazio era porque ele ainda não havia encontrado o que gostava. Naquele dia, Hector queria que eles saíssem e experimentassem coisas novas juntos, pouco a pouco, até que Rudo pudesse descobrir o que o fazia feliz. Com o tempo, Hector disse que o quarto vazio de Rudo seria preenchido com coisas de que ele gostava. Mas quando chegou o dia em que Rudo quis trazer uma garota para casa, Hector pediu para ele avisar primeiro. Conforme planejado, os dois passaram a tarde experimentando diferentes esportes e atividades. No final do dia, Hector admitiu que enquanto Rudo mostrava algum interesse, eles ainda não tinham encontrado a atividade que realmente o cativasse. Ainda assim, Hector lembrou-lhe que este era apenas o primeiro dia e haveria muitos mais para explorar. Naquele momento, a atenção de Rudo mudou quando viu um homem jogando fora o lixo de maneira responsável. Rudo imediatamente correu, revirou a lixeira e tirou algo de lá. Caindo de joelhos, ele começou a chorar ao segurar uma máscara um pouco desgastada que tinha sido jogada fora, mesmo não estando quebrada. Hector perguntou o que estava errado, e Rudo explicou que, embora a máscara estivesse um pouco danificada, ainda tinha muito uso. Observando isso, Hector percebeu que era mais do que apenas imaginação de Rudo. Ele realmente via valor em coisas que outros consideravam inúteis. Revivendo aquela memória central, agora despertou o verdadeiro poder de Rudo. Segurando o talismã de Gris, uma aura vermelha brilhou ao seu redor. Gris assistiu chocado, percebendo que esse era o verdadeiro motivo pelo qual Rudo não conseguiu usar seu instrumento vital no passado. Eles estavam errados o tempo todo. O poder de Rudo não era sobre transformar objetos em instrumentos vitais, era sobre revelar seu verdadeiro e completo valor. Diante de seus olhos, o talismã de Gris transformou-se em uma criatura mágica gigante com um único olho em seu centro, totalmente sob o controle de Rudo. Jabber ficou tão maravilhado com a visão que começou a babar, incapaz de conter sua empolgação. Curioso, ele perguntou a Rudo se aquele era seu instrumento vital e quais poderes ele possuía. Naquele momento, Rudo olhou para trás, para Gris, e percebeu que foi Gris quem o ajudou a despertar esse poder, guiando-o a reviver aquela memória central. Se Gris não tivesse apontado isso, Rudo sabia que ainda estaria reagindo cegamente. Mas as coisas estavam diferentes agora. Ele jurou provar que Jabber estava errado e mostrar que tudo pelo qual foi zombado era sem sentido. Jabber, no entanto, achou a raiva de Rudo fascinante. Para ele, nada era mais divertido do que enfrentar um oponente forte. Com um sorriso, Jabber mostrou suas garras e disse que queria se divertir com Rudo antes de levá-lo de volta à sede. Enquanto isso, Folo tentou estancar o sangramento do ferimento de Gris, mas começou a entrar em pânico quando não parava. Mesmo assim, Gris o tranquilizou para não se preocupar e disse calmamente que ele ficaria bem. Mais importante, Gris admitiu que a razão pela qual Rudo não conseguiu usar seu instrumento vital durante a última missão foi porque ele foi dominado por muitas emoções ao mesmo tempo, obscurecendo seu verdadeiro propósito. Agora que Rudo havia percebido aquele propósito, Gris tinha certeza de que não havia mais nada a temer. Naquele momento, Jabber avançou em Rudo, mas Rudo escapou do ataque com facilidade. Os olhos de Jabber se arregalaram de surpresa. Ele reclamou que isso não era nada divertido e imediatamente desencadeou uma rajada furiosa de golpes, mas Rudo desviou de todos. Impressionado, Jabber percebeu que nenhum de seus ataques estava acertando. Rudo então explicou que Gris havia usado seu talismã para orar pela segurança de todos, e em troca, ele pretendia honrar essa oração com a defesa mais forte possível, evitando todos os ataques. Ao ouvir isso, Jabber assumiu que a habilidade de Rudo era algum tipo de poder que o permitia desviar dos ataques. Mas Rudo o corrigiu, dizendo que não havia se movido um passo. Na verdade, foi Jabber quem foi forçado a se afastar no último momento. Jabber não conseguia entender, então ele avançou novamente, determinado a dar o golpe final. Mas antes que ele pudesse acertar, o talismã detectou seu movimento hostil e congelou-o no ar, deixando-o completamente exposto para o soco de Rudo. Rudo acertou um soco limpo em seu rosto e, embora Jabber tenha deslizado para trás, ele se manteve em pé. O sangue escorria de seu nariz enquanto sua excitação crescia. Ele finalmente havia descoberto o poder do Rudo. A habilidade de Rudo era invocar aquela criatura mágica e usar seu olho para controlar o fluxo do movimento. A partir daí,
Tudo o que Rudo precisava fazer era atacar diretamente. Rudo lembrou a Jabber que ele havia dito que queria brincar antes de capturá-lo, então Rudo declarou que continuaria brincando até que Jabber não fosse nada além de um monte no chão. Jabber tentou um ataque surpresa em seguida, mas o olho o detectou instantaneamente, permitindo que Rudo acertasse outro soco. Mudando de tática, Jabber tentou confundir o olho do talismã correndo em alta velocidade. Ele até jogou blocos pesados de cimento em Rudo como distração antes de tentar atacar por trás. Mas mais uma vez, o olho o detectou e Rudo contra-atacou com um golpe limpo. Mesmo quando a batalha virou contra ele, Jabber se recusou a recuar. Ele avançou a toda velocidade, atacando repetidamente, apenas para ser rastreado pelo olhar a cada vez, e a cada vez, os socos de Rudo acertavam em cheio. Em um momento, Rudo desferiu um soco poderoso que fez Jabber cambalear até cair contra uma parede. Jabber riu baixinho, admitindo que fazia muito tempo desde que tinha levado uma surra tão grande. Ainda assim, ele apontou que durante a luta, percebeu algo interessante sobre o estilo de luta de Rudo. Ele explicou que o instrumento vital de Rudo só reagia a intenções hostis que fossem diretamente direcionadas a ele. Como prova, ele mencionou como mais cedo na batalha ele havia jogado um pedaço de entulho como uma cortina de fumaça, e naquele momento ele percebeu que o instrumento vital de Rudo não respondeu de forma alguma, porque não era acionado por ameaças que não tinham vontade própria. Rudo não conseguia entender por que esse detalhe importava tanto, mas Jabber sorriu e continuou a explicar. Ele revelou que sua garra direita continha uma neurotoxina muito potente. Sem hesitar, Jabber de repente se esfaqueou com isso e então explodiu em risadas maníacas. Ele continuou rindo enquanto provocava Rudo, dizendo que agora havia injetado a neurotoxina em si mesmo. Em breve perderia o controle da própria mente e corpo. E quando isso acontecesse, como um instrumento vital de Rudo lidaria com um oponente que atacava sem qualquer intenção consciente? Esse foi o episódio 6. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal e nos vemos no próximo.